Estamos dando início nesse momento a mais um programa Frente a Frente da televisão Rede Vida, o canal da família. Neste momento eu quero cumprimentar a todo o povo brasileiro e lembrar que nós estamos no mês de outubro, consagrado a Nossa Senhora do Rosário. E ontem nós comemoramos 94 anos que Nossa Senhora apareceu a 3 crianças lá em Portugal, ao Francisco, a Jacinta e a Lúcia. E Nossa Senhora apareceu durante 6 meses, e esta foi a última, em outubro. Portanto, um pedido que Nossa Senhora fez, que nós a amássemos e que não abandonássemos o rosário, o que se chama terço. Sempre tenho visto pessoas neste meu programa. E hoje vou entrevistar uma médica, doutora Ana Paula Moschioni Castro. Ela é especialista em alergia. Bem-vinda ao nosso programa, doutora Ana Paula. Boa noite, Dom Antônio. Eu que agradeço o convite. Uma oportunidade de nós conversarmos um pouquinho. Vou apertar a senhora em alergia, viu? Então vamos lá. Vamos começar com esse tema. Alergia, o que vem a ser alergia? Alergia é uma reação inesperada. A alergia ela é uma reação do sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa. Ele está conosco para nos proteger das infecções, para nos proteger eventualmente até de células esquisitas no nosso corpo, células anômalas. Mas, às vezes, ocorrem alguns defeitos. Defeitos na nossa genética, defeitos no contato com determinadas substâncias, e aí a gente desenvolve reações inesperadas. Você entra em contato, por exemplo, com um alimento simples como o camarão e desenvolve uma grave reação, fica com a pele vermelha, às vezes até tem falta de ar, desconforto. Isso é uma alergia, uma reação inesperada do organismo a estímulos corriqueiros. E o que vem há vários tipos de alergia, é um tipo só? Existem várias manifestações de alergia. Existem as alergias que certamente todos vocês conhecem, que são as alergias respiratórias. Boa parte da população brasileira, inclusive, até 20% ou 30% padece da rinite alérgica. Aquelas crises de espirro, coceiras no nariz, aquela coriza que sempre começa quando você, por exemplo, abre um guarda-roupa que está com cobertores guardados há muito tempo, roupas guardadas há muito tempo. A asma, que muitos chamam de bronquite alérgica, a asma também é uma doença alérgica. Existem ainda as alergias cutâneas na pele, como por exemplo a urticária, dermatite atópica, as alergias alimentares e uma alergia que, graças a Deus, é rara, mas que também nos aflige bastante, que é a anafilaxia, que é aquele choque anafilático, que é aquela reação tão intensa, rápida e que por vezes pode levar o paciente a óbito. Que belíssima explicação, dona Ana Paula. Gostou? Eu quero felicitá-la, viu? Muito obrigada. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui diante de um público de Brasil de 110 milhões de telespectadores. E tenho certeza que quando eu convido alguém para vir aqui, e o assunto é tão interessante como o seu agora, eu tenho certeza que muita gente já telefona para outra, não perca o programa. É interessante. Outra coisa, a senhora acabou de falar sobre alergia, tipos de alergia. Tudo isso é efeito. Isso. Diz a filosofia que nós precisamos buscar sempre as causas, entendeu? Isso é efeito. Quais seriam as causas da alergia? Essa é a pergunta que todos gostariam de saber. Quer dizer, claro. Faça uma resposta completa sobre isso. A resposta mais curta é: não se sabe ainda todas as causas. O que a gente pode conversar e dizer é que uma alergia, uma manifestação de alergia é feita da junção de várias coisas. Por isso chamamos de doenças multifatoriais. A gente também brinca que não tem alergia quem quer, tem alergia quem pode ter. Como assim? Em primeiro lugar, você precisa ter um pacote genético, quer dizer, alterações genéticas que vieram com você, como a cor dos seus olhos, o jeito do seu cabelo, quer dizer, veio um pacote genético que diz: você é uma pessoa
apta a desenvolver alergia. Nós não conhecemos todos os genes responsáveis, mas conhecemos alguns deles. E, além disso, precisamos dos fatores ambientais. Quer dizer, só tem alergia a camarão, de fato, quem come camarão. Só tem alergia a leite, de fato, quem toma leite. Essas são fáceis de falar. E pó também, né? Isso, mas, por exemplo, como passar a vida longe do pó? Né? Então, muitos que têm essa característica genética, e por isso as alergias respiratórias, as que são até as mais frequentes, muitos que têm essas características genéticas não conseguem passar a vida sem contato com os ácaros que moram no pó, o bolor, pelos de animais. Então, é da junção desses fatores ambientais com os fatores genéticos associados a alguns agravantes, do tipo fumaça de cigarro, quer dizer, um paciente que tem uma tendência a ter alergia respiratória, que além disso fuma, lesa toda a sua mucosa brônquica, quer dizer, todos os seus brônquios, facilita a inflamação e com isso a chegada dos ácaros, é um prato cheio para você desenvolver asma, desenvolver rinite e assim vai. Por aquilo que a senhora está falando, eu percebi também uma coisa agora. Muito cuidado com esses livros nas nossas bibliotecas, antigos, etc., não é isso? Sim. Pode prejudicar a pessoa. Sim, exatamente. Fungos incríveis estão lá dentro junto com os livros. Quer dizer, a quantidade de bolor que por vezes tem e de ácaros, isso é tão certo que o senhor falou que tem até um estudo mostrando que uma pessoa que tem uma chance de ter asma está bem. Entra num ambiente desses, que tem uma determinada quantidade de ácaros, que foi até medida, 10 microgramas lá por centímetro quadrado, você pode desencadear uma crise na hora. Então, você está lá tentando controlar sua doença, entra num ambiente desses, pode ter uma crise de chiado praticamente instantânea. E uma pessoa que tem uma biblioteca com livros antigos, etc., o que deveria fazer essa pessoa? Queimar esses livros? Não, dar para por favor. alguém? Ou existe processo para que, de fato, fiquem esses livros purificados? Do ponto de vista médico, existem várias coisas que a gente pode cuidar. E até do ponto de vista de quem ama livros, até deve saber também outras coisas. Porque, pensando, obviamente, nas duas partes, a degradação por conta dessas substâncias é muito grande desse material. Então, existem desumidificadores que são possíveis, porque, em geral, bibliotecas são ambientes fechados. É necessário, é trabalhoso, mas não é necessário que alguém retire esses livros, passe um pano, sempre que possível tome sol esse ambiente. Já você gosta dos livros, então deixa os livros na sua biblioteca, mas não deixe a carpete, não deixa outras coisas que pudessem facilitar o acúmulo de pó. E outra dica importante é, você tem os seus livros no local, mas você dorme em outro local. Por favor, não tenha a sua biblioteca no seu quarto, porque aí judiar demais, né? Aí é pedir para ter uma crise, para dificultar o cuidado da rinite ou da asma. Como é importante o que ele está explicando agora, hein? Quarto de dormir, nada de livros ali dentro. Biblioteca dentro do quarto de dormir. Não dá certo. Doutora, continuando a nossa conversa, uma alergia pode levar uma pessoa à morte? Pode, e é por isso que nós estamos trabalhando. Existe uma série de possíveis tratamentos justamente para que isso não aconteça. Então, gostaria de falar de dois aspectos. No primeiro deles, a asma. A asma é uma doença frequente, muitos acham que é igual a bronquite. Não é, bronquite é qualquer inflamação dos brônquios. A asma é essa inflamação com uma característica de alergia, que nós já explicamos. E essa asma, se ela não for adequadamente cuidada, e hoje em dia existem inúmeros medicamentos para cuidar desse quadro, ela vai levando o que a gente chama de remodelamento, é uma cicatrização do pulmão. Então, em vez do seu brônquio abrir e fechar, ele começa a ficar sempre fechado, e tem uma hora que, se você não cuidar de maneira adequada, numa crise, você tem um fechamento mais importante e você pode morrer por asma. Nós achamos que hoje em dia isso não deveria acontecer. Os tratamentos, eles são possíveis para justamente prevenir isso. Então, isso é um recado importante. Uma outra possibilidade é, como eu falei, a anafilaxia, que é, de novo, um evento que às vezes não é previsível, mas que, se você já sabe o que lhe desencadeia, precisa ter todo um cuidado, toda uma educação para evitar essa contaminação.
Você tem alergia a medicamentos, então precisa ler todas as bulas, não pode fazer aquilo que muitos de nós fazem. Ah, toma esse remedinho que para mim fez tão bem, talvez para você também faça. O grande mal é esse, não? Se nós... Todo mundo quer ensinar, tome este remédio, então... tome aquele. E às vezes você, me falaram que eu tenho alergia a ácido acetilsalicílico. Tudo bem, aí eu olho lá, não está escrito, mas é um outro tipo de anti-inflamatório. E a gente aqui tem muitas misturas de medicamentos, e aí pode ocorrer uma reação. Alergia a alimentos. Então, às vezes você vai a um restaurante e vai comer e fala, olha, eu tenho alergia a camarão. Tem camarão no restaurante, você pediu um prato sem camarão, mas a pessoa está preparando a comida aqui, pode haver uma contaminação. Então, são todos cuidados, orientações que são necessárias para que não tenha esse desfecho, né? Morrer de alergia, que é uma coisa que a gente acha que dá para prevenir. Então, a gente tem que trabalhar nisso. Meu caro telespectador, você que está acompanhando essa entrevista está notando como esta médica de alergia, doutora Ana Paula, está explicando o que é alergia, tipos de alergia, causas de alergia, efeitos da alergia, etc. E até dando um conselho, não conserve muitos livros dentro de um dormitório. Numa outra sala, livros, outro lugar, para dormir, não é verdade? A senhora está diante de uma plateia que se chama Brasil. Como prevenir a alergia? A alergia, ela pode ser prevenível, a partir do momento que você a reconhece como tal. Então, o primeiro passo é saber, espirro muito, meu nariz coça bastante, é resfriado ou é alergia? Depois de uma conversa com o médico, depois de uma avaliação, é alergia, ok. Eu estou sempre com o peito chiando, eu estou sempre cansado, eu vou jogar futebol, quero ficar mais no gol. O que será que eu tenho? Pode ser uma asma, pode ser alergia. E assim vai. Uma vez definidos os tipos de alergia e definidos se de fato vamos buscar aquilo que Dom Antônio comentou, a causa externa. E aí vamos tentar prevenir. Então, falando das alergias respiratórias, que são uma das mais frequentes, o que eu posso fazer? Ora, se são os ácaros, os bolores, os principais causadores da alergia, vamos em primeiro lugar olhar para o nosso quarto. Deixar um quarto de fácil limpeza, não precisa ser nada sofisticado, é um pano úmido para remoção da poeira todos os dias. Então, para isso, ele tem que ser um quarto livre de cacarecos, se a gente for falar, um quarto fácil de limpar. Então, aquelas caixas que ficam acumuladas têm que sair fora, os livros têm que estar em outro lugar, bichinhos de pelúcia, não precisa muitos, Você, puxa, meu filhinho nasceu, eu quero deixar o quarto bem enfeitadinho, com coisas laváveis, tudo isso diminui o acúmulo do ácaro. Fumaça de cigarro não combina com paciente alérgico e não combina com casa de paciente alérgico. Sem falar que faz muito, muito mal, mas tudo bem. A gente vai pelo menos pedir para que a pessoa não fume dentro de casa e não fume perto da criança ou do paciente alérgico. Esse é um dos aspectos bastante importantes. Quer dizer, a educação do paciente alérgico, ela é o primeiro passo para o sucesso, porque é uma doença crônica, como muitas outras, e precisa de um olhar diário, Não tem assim, posso tomar uma injeção e vou estar livre dessa... Não, esse tipo de abordagem não existe. Então, todos os dias, um cuidado diário, detectando a causa e depois, obviamente, usando os medicamentos. Que beleza de explicações que a senhora está dando a todo o Brasil. Obrigada. Meu Deus. É sua culpa. Que pergunta. Mas eu tenho certeza que o Brasil quer conhecer quem é a senhora. Eu vou dizer quem ela é, doutora Ana Paula. Formada em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP. Tem uma residência em... Pediatria primeiro, depois alergia e imunologia. Especializada em alergias. Mestre e doutora pela Faculdade de Medicina da USP. Meus cumprimentos, né? Valeu. Por isso a senhora está explicando tão bem. É uma doutora nessa matéria. Meus cumprimentos. Obrigada, muito obrigada. Mas diga uma coisa, nós estamos caminhando para o final de um programa. A senhora está diante de uma plateia que se chama Brasil. Quais seriam os últimos conselhos que a senhora daria ao povo brasileiro? De norte a sul do país. Bom, embora a responsabilidade seja grande, a ideia é
descubram o que está acontecendo, descubra o que lhes aflige. Então, use do seu médico próximo para tentar descobrir se trata de uma alergia. Elas são, de fato, muito frequentes, então, muito provavelmente, pode ser. Uma vez descoberto, não trate a crise, faça a prevenção. E essa prevenção vai englobar o ambiente, os cuidados com o ambiente, e a utilização das medicações. Com isso, a sua vida e a sua qualidade de vida, de certo, vai melhorar. Não se pode curar as alergias, porque, lembra, eu falei, tem uma genética que a gente ainda não muda, mas a prevenção ela é totalmente acessível e, com isso, com muita certeza, sua qualidade de vida, seu jeito de respirar vai melhorar bastante e tudo vai ficar cada vez melhor. Também é importante um outro assunto. Quando uma pessoa está com alergia, a outra pessoa diz assim, eu também tive, tome esse remédio. O que a senhora aconselha uma pessoa a tomar qualquer remédio? A automedicação é um grande problema no nosso país. É muito, muito grande. A gente tem essa questão das receitas, que às vezes nem sempre são tão bem controladas. Vocês viram, hoje em dia, graças a Deus, antibióticos eles só podem ser receitados, né, mediante uma receita médica. Isso já vai melhorando muito a vida de todos nós, né, dos pacientes, dos médicos. E para vocês, quer dizer, essa questão de achar que o remédio vai bem para você, porque para o seu amigo, porque foi para você, nem sempre é verdadeira. É sempre necessário um olhar. Não precisa ser um especialista. Pode ser um médico geral, um clínico, um pediatra, a lhe avaliar. Mas é importante que o médico dê o aceite. Assim, você pode usar esta medicação ou não. Você não deve usar essa medicação. Eu conheço pessoas que possuem uma alergia, a outra pessoa diz assim, eu também tive, tome esse remédio. Faz mal ou não? Todos os antihistamínicos, eles são bastante seguros, né? Hoje em dia, o que são antihistamínicos? Antihistamínicos são os antialérgicos. Antialérgicos, eles têm na sua função a inibição da histamina, que é a substância que causa coceira, que é a substância que causa chiado no peito, a substância que pode fazer piorar. Então, a gente utilizando esses antihistamínicos, esses antialérgicos, a gente tem o controle da doença. Antigamente, os antihistamínicos mais antigos, eles davam muito sono. Muitas pessoas falavam, eu tomo um antialérgico, mas eu tenho muito sono. Hoje em dia, os novos antihistamínicos, os antihistamínicos de segunda geração, que assim são chamados, são eficazes e praticamente não dão sono. Isso é um avanço. E isso faz com que a qualidade de vida do paciente alérgico também esteja melhor. Doutora Ana, uma pessoa vai ao médico, vai à senhora, por exemplo, depois de muitas perguntas, aí a senhora pede exames. Sempre é melhor ter exame nas mãos de uma médica? Sempre a gente vai fazer o que nós chamamos de anamnese, que é uma história clínica. E em alergia isso é mais do que nunca verdadeiro. Isso é bom saber. Não existe em alergia exames que superam a história clínica. Quer dizer, às vezes o paciente fala, pede aí exames para eu saber o que eu sou alérgico. Se não houver uma avaliação inicial, esses exames mais atrapalham do que ajudam. Mas ao final de uma avaliação, ao final de uma conversa, nós vamos elencar, nós vamos selecionar quais que são os alérgenos mais importantes conforme a queixa do paciente. E a partir daí é interessante confirmar com exames. Os exames eles podem ser exames de sangue, né, que você colhe normalmente no seu laboratório, ou em alergias são realizados alguns testes alérgicos, em que você coloca o paciente em contato com o alérgeno na própria pele e a partir daí faz uma avaliação. Lembra que falamos sobre a tal da histamina? Se você tem alergia, você libera essa histamina e a sua pele no local onde eu apliquei o alérgeno fica vermelha. Com isso, você tem a certeza de que aquela substância desencadeia o quadro. Então, esse é um aspecto interessante e rápido da gente ter a detecção. Mas, mais uma vez, para ressaltar, exames de alergia, eles não andam sozinhos. Eles sempre vão andar com avaliação clínica, com avaliação médica, como é em muitas áreas da medicina. Belíssima explicação que a senhora acabou de dar, não somente agora, mas durante todo esse programa que nós tivemos de perguntas e respostas. Você que acompanhou esse programa, tenho certeza
que está contentíssimo, ou você, ou contentíssima ela, a senhora. Por quê? Quando no meu programa eu trago pessoas como a doutora Ana Paula, que ela vai de uma maneira tão simples e tão cientificamente falando, explicando as várias doenças, no campo das alergias. A pessoa que está com uma alergia, neste momento, fica muito contente de dizer que coisa belíssima que ela acabou de explicar e tudo isso e tal. Eu quero lhe dar os parabéns, porque a senhora aceitou vir ao nosso programa da televisão Rede Vida. Eu tenho certeza que muita gente vai lhe consultar, perguntar para a senhora, quando é que a senhora pode me atender? Eu estou com uma doença assim e tal. Isso é muito comum com os médicos quando eu entrevisto. Portanto, em nome de Rede Vida, eu quero lhe agradecer, doutora Ana Paula, que Rede Vida a convidou, só deixou outros trabalhos, e a senhora veio aqui para falar sobre sua matéria a todo o povo brasileiro. Dona Antônio, eu que quero agradecer, assim como outros aspectos da saúde, é fundamental que, para mim, é muito importante que vocês saibam, reconheçam e vejam o que está acontecendo com vocês. Eu, pessoalmente, acredito na educação e na formação e na informação para que a gente possa caminhar para frente. Então, não só, né, eu agradeço, como para mim é uma honra, e especialmente estar aqui com o senhor. Quer dizer, muito disso também, pessoalmente, é muito significativo para mim. Então, espero que vocês tenham aproveitado, mas eu que, na verdade, agradeço poder estar aqui com vocês. E devo dizer outra coisa, se você quiser assistir de novo esta nossa conversa, hoje nós temos um site. Esse site é www.redevida.com.br. É tão simples. www.redevida.com.br. Ligue o computador com esta nomeação que acabei de dar e você, ou o senhor ou a senhora, poderão assistir de novo todo esse programa de nossa conversa. Muito obrigado à senhora e que Deus a abençoe. Muito obrigado e a todos vocês também. Obrigada.